Como é que você está vendo os trabalhos da CPI na Assembleia, que apura supostas irregularidades na aplicação dos recursos que o Estado recebeu da Covid-19? Inclusive, você é o relator Sou dessa. relator. Caberá a você fazer o relatório final desse trabalho. Como é que você está vendo esse trabalho? Marcos, eu tenho evitado muito me pronunciar a respeito de qualquer tipo de julgamento, porque nós estamos investigando. E o papel de quem investiga não é precipitar julgamento. E nós não chegamos ao final. Aliás, ainda existem documentos que nós pedimos sobre essas investigações que nem chegaram para a gente. Antes da CPI ser instalada, eu fui um dos que defendi, naquele momento, que não havia necessidade, porque nós tínhamos outros meios. Vocês lembram, né, Joelma, que eu dei entrevista a vocês dizendo, olha, nós podemos investigar pela Comissão de Finanças, pela Comissão de Saúde, pela Comissão de Acompanhamento às Ações de Combate ao Coronavírus. Tinha várias formas. Mas o Parlamento tem a prerrogativa de investigar. Quando a CPI foi instalada e eu virei relator, eu tenho procurado evitar fazer qualquer tipo de pré-julgamento. Entretanto, eu posso garantir a vocês o seguinte. Até agora, pelo que foi investigado, não tem nada ainda que diga que a governadora Fátima ou qualquer servidor do Estado usou o dinheiro público em benefício próprio. Se você me perguntar, não tem erro nenhum? Tem. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O Consórcio Nordeste, uma empresa fraudou o consórcio, pegou o dinheiro dos estados e não entregou os respiradores. Pessoas já foram presas lá, bens já foram bloqueados, tá certo? Os estados foram vítimas até agora, inclusive, quem diz isso não sou eu, é uma desembargadora do Tribunal de Justiça, quando concedeu uma liminar para que o estado do Rio Grande do Norte continuasse participando do Consórcio Nordeste e pagando as taxas administrativas. Ela diz lá no parecer dela que o consórcio e os estados foram vítimas de um golpe. Isso nós já sabemos. Nós estamos lutando para saber o seguinte: tem mais gente que se beneficiou desse dinheiro? Tem alguém que recebeu propina? Teve alguma coisa que foi feita de má fé para beneficiar A ou B? Quem vai dizer isso é a conclusão dos trabalhos e as investigações futuras, porque, veja, CPI não condena ninguém. CPI faz um trabalho e, ao final, faz um relatório e manda para os órgãos de justiça investigar, os órgãos. Mas você acha que, por exemplo, pelo fato de termos tido esse problema com o Consórcio Nordeste, inclusive se esperava muito de que os governadores deixassem esse consórcio e o fato de permanecerem lá é como se fosse uma meia-culpa, por exemplo, ou o consórcio é bem maior do que as pessoas estão imaginando, por exemplo? Ao longo de toda a minha trajetória política, eu aprendi que um dos principais instrumentos de cooperação para resolver problemas de entes federados é o consórcio. O que é que nós temos aí, Marco? Primeiro, o Brasil está vivendo uma polarização muito grande. Eu perguntei isso a um deputado da Paraíba que foi depor na CPI daqui na condição de convidado. Ele batendo pesado no Consórcio Nordeste. Eu digo, você é contra o consórcio, deputado? Ele disse, não, eu sou a favor. Mas ele é contra o consórcio porque os governadores do consórcio são oposição ao governo federal. Quer dizer que o consórcio só presta se for formado por governantes que sejam do lado do governo federal? Então, o problema não é o consórcio. Eu mesmo já participei de consórcio aqui. O Seridó tem um consórcio de saúde aqui na ANSO. É extremamente importante. O fato dos governadores e a governadora Fátima participarem do Consórcio Nordeste e segundo a própria Justiça, terem sido vítimas de um golpe, de uma fraude, que esse dinheiro precisa ser recuperado. Nós temos que recuperar esse dinheiro, que é dinheiro do povo potiguar. Não significa dizer que tenha que acabar com o consórcio. Aí quer dizer que se amanhã a governadora do Rio Grande do Norte não for do PT, aí pode ter consórcio. É porque é do PT, não pode. Isso, infelizmente,
reflete muito o momento que nós estamos vivendo no Brasil. É isso que eu queria questionar, né, Francisco? Será que não é essa polarização, já passaram outros deputados por aqui, e essa polarização, esse radicalismo que acaba tendo de um lado e do outro, não está prejudicando? Não está prejudicando realmente o desenvolvimento e os benefícios que deveriam chegar para todos? Mas o próprio deputado reconhece aqui de que houve desvio no consórcio Nordeste. Ele exime de responsabilidade dos governadores. Mas, ou seja, o desvio aconteceu, né? Porque até agora não tem, até agora, olha a expressão que eu estou usando. Até agora não há nenhum elemento comprobatório, ou seja, não há nenhuma prova de que os governadores e a governadora ou os servidores desses estados se beneficiaram individualmente. Sim. Existem indícios. Indícios não são provas. Indício não pode condenar ninguém. Uma coisa Mas você acha que a CPI da Covid no Estado ela foi instalada com o objetivo de responsabilizar a governadora ou não? Veja, a CPI, Marco, ela tem vários componentes. Ela é um instrumento de investigação, mas na sua essência, uma CPI é um instrumento de uma instituição, de uma casa que é política. É tanto que o próprio regimento da Assembleia diz o seguinte: no caso de instalar uma CPI, se o presidente for da oposição, o relator é do governo ou vice-versa. Na hora que o próprio regimento da casa prevê que tem esses dois polos, oposição e governo, ele já está admitindo que a CPI é política. E é política. Todos os deputados que estão na CPI têm lado, têm partido, ou é governo ou é oposição. Eu sou governo, o presidente da CPI é oposição, deputado George é governo, deputado Getúlio Rego, deputado Gustavo Carvalho são oposição. Na Assembleia todo mundo tem lado. Então essa CPI, ela é um instrumento de investigação própria dos parlamentos. A Câmara pode fazer, o Congresso Nacional faz, as Assembleias fazem. Agora ela tem um componente político. Como também tem a Nacional, por exemplo, no Senado? Seria um erro dizer que não tem. Como é que uma comissão de investigação formada por senadores, uns são do governo... Me diga uma coisa, se você olhar a CPI nacional, os deputados que são do lado do presidente da República estão lá fazendo o quê? Eles estão acusando o presidente lá? Alguém já viu um deputado, um senador do lado de Bolsonaro ir para lá para defender o que está sendo investigado? Já os que são oposição, o que é que eu estou querendo dizer? Nós temos que buscar um equilíbrio para encontrar a verdade dos fatos. E como é que fica a sua posição? Como principal aliado da governadora na CPI aqui na Assembleia e como relator da comissão. Você acha que você vai conseguir ser totalmente isento nesse trabalho? Eu vou dizer uma coisa a você. Eu busco provas. Se eu encontrar provas de que alguém cometeu algum crime, fez coisa errada, eu não tenho nenhum problema de apontar isso no meu relatório. Agora, eu não vou pré-julgar. Eu não vou condenar ninguém antecipadamente e nem inocentar. É tanto que o que é que eu estou dizendo a vocês? Eu disse, até agora, eu não encontrei como relator provas para dizer aquela pessoa, com exceção dos fraudadores do dinheiro do consórcio Nordeste. Eu vou tirar aqui. Bom, as pessoas que receberam o dinheiro do consórcio Nordeste e sumiram com esse dinheiro e não entregaram os respiradores, aí não resta mais nenhuma dúvida que elas cometeram crime. Essas pessoas têm que ser punidas. E que não são pessoas ligadas a governos. Veja, existem algumas questões, Marco, que a gente não pode antecipar aqui, porque algumas são sigilosas e eu não posso falar de processo que está em sigilo. Existem indícios que estão sendo apurados. Uma coisa eu posso dizer aqui, com relação... Eu sou deputado do Rio Grande do Norte. A CPI é no Rio Grande do Norte. Em relação ao Rio Grande do Norte, nós não temos ainda como dizer, não há prova de que algum servidor público do Rio Grande do Norte ou alguma autoridade da Secretaria de Saúde ou do governo cometeu fraude ou corrupção nessa questão do consórcio.
É tanto que o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Estado, a própria Justiça, se posicionam dizendo: os estados foram vítimas, não tem dolo, não tem má-fé, não se encontrou indícios de desvio de dinheiro. Porque, para isso, precisava 9 governadores, 8 governadores e uma governadora, ter se reunido em algum lugar e ter dito: ei, vamos combinar aqui como é que a gente faz para fraudar os estados e receber dinheiro. E teria que ter a conivência de um monte, centenas de funcionários. Será possível que no meio disso tudo não ia ter alguém que dizer: epa, peraí, disso aí eu não participo não. Outra coisa, Marcos, a governadora Fátima, ela tem uma história de vida marcada pela honestidade, muita honradez. Nunca ninguém ouviu falar ao longo de todos esses anos de desonestidade da governadora Fátima. Agora, o que eu quero voltar aqui para dizer aqui a vocês? Nós vamos apurar. Se tiver culpados, e em alguns lugares a gente já acha que tem, porque eu repito, no consórcio Nordeste a gente já sabe que teve, os empresários receberam dinheiro e deram fim ao dinheiro. Aí você pode perguntar: eles deram dinheiro a alguém? Alguém recebeu dinheiro para facilitar a vida deles? Nós estamos apurando. Tem indícios? Indícios existem, mas indícios não são provas. Enquanto não tiver prova, nós nem podemos condenar e nem absolver. Agora, uma coisa é certa: todos nós queremos que essa empresa, que esse dinheiro volte para os cofres públicos. A governadora também quer isso.